Hope, olá galerinha, mais um dia sagrado para a gente começar aquela querida aula de História e Geografia do Tocantins. Firma aí na cadeira, trinca o dente e vamos, meu filho, vamos começar. Senhores, ontem nós tratamos, de um período que era... Aliás, vamos ter uma retrospectiva aqui, só para a gente recordar, e recordar é viver. Vamos lá. Primeiro a aula nós tratamos do século, do século 16 e o século 17. Lembra ainda, senhores? Lembra que nós tratamos de assunto como que, professor? Como cana de açúcar, Ou seja, nós falamos da ocupação, que era as famosas capitanias hereditárias, que seriam os estados hoje. Nós falamos da ocupação, que é o quê? Professor, ocupação é colonização, O povoamento, do Brasil, É exatamente, povoamento. Que nós falamos das capitanias hereditárias, Nós falamos de política de ocupação lá do litoral e o início da plantação de cana-de-açúcar. Exatamente, foi isso que nós falamos, da ocupação. Professor, então, as capitanias hereditárias, sim, mas o plantio, a economia forte, que era a cana de açúcar, a cana-de-açúcar, A política de ocupação, século XVI e século XVII, Que temos as capitanias hereditárias e a cana-de-açúcar. Hoje, o que nós chamamos de capitania hereditária, hoje é o que nós chamamos de estados. Posteriormente, nós falamos, isso já na aula de ontem, nós tratamos do século XIX. Vocês lembram do século XIX? Não, senhores. Século XVIII. Tratamos do século XVIII. E nessa perspectiva do século XVIII, eu trouxe algumas informações para o senhor. Ah, professor, verdade, eu trouxe algumas informações sobre o século XVIII. O século XVIII, senhores, vai se destacar, primeira coisa que ele vai se destacar, o século XVIII, Ele vai se destacar pela descoberta de ouro, a descoberta de ouro. Ouro nas Minas Gerais, no Goiás, no Tocantins, exatamente a descoberta de ouro nas Minas Gerais, no Mato Grosso, no Goiás, porque tem um tolzão, o Tocantins vai junto. Então, assim, eu tenho a descoberta de ouro nessas regiões. É o processo da interiorização. Dessa descoberta de ouro na região do que hoje também é o Tocantins. O grande nome dessa descoberta é Bartolomeu Bueno. Vou abreviar aqui, fica mais fácil. Bueno da Silva Filho, Da Silva Filho. É essa figura emblemática aqui, o cara que vai descobrir ouro. Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Olha, eu tenho os acontecimentos do século XVI e XVII e eu tenho os acontecimentos do século XVIII, Século XVI e XVII, a ocupação e o povoamento do território brasileiro, a questão da plantio de cana-de-açúcar como um grande fator econômico do século XVII, e eu tenho os acontecimentos do século XVIII, que é a descoberta de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, e eu tenho o grande nome dessa descoberta, o grande nome que é o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, Filho. É só uma observaçãozinha aqui, que na cidade de Natividade, o grande nome é Ferraz de Araújo.
Essa observação. Na cidade de Natividade, o grande nome é Ferraz de Araújo. Então eu tenho todo esse processo aqui, senhores, que é oriundo desses séculos. Professor, qual seria o próximo século? O próximo século, meu povo, minha pova, é nada menos do que o século XIX. O século XIX. O século XIX. E esse século XIX terá diversos grandes fatores que eu falei ontem para os senhores. Eu teria a navegação no século XIX, né? Sempre quando eu falo de navegação, eu tenho que falar da agropecuária, né? Isso é no século XIX. Eu tenho também, oriundo do século XIX, né? E em todo esse processo, eu terei construção de presídios militares. Também no século XIX eu terei, como de Santa Maria, que é o presídio militar. Também durante esse período do século XIX, eu terei teorias emancipatórias, ou seja, proposta de emancipar essa parte que nós conhecemos como Tocantins, e eu terei também no século XIX aldeamento. Eu também terei proposta de aldeamento. Beleza? Então, assim, isso aqui são também grandes fatores do século XIX. Navegação, agropecuária, presídios militares, emancipatórias, teorias de emancipação, né? Vou até colocar aqui teorias de emancipação, fica melhor. Teoria de emancipação. Essa teoria de emancipação é proposta de criação do Estado, são lutas para a criação do Estado. Então eu terei esses grandes acontecimentos durante o século XIX. E o século que nós vamos iniciar agora é o século XIX. Vamos entender o século XIX, esse período fabuloso da história brasileira, do século XIX. O século XIX. Aí eu já estou adiantando para os senhores ali o que é que vai acontecer durante esse século, né? Eu só vou acrescentar aqui essas informações. Eu terei o quê? Eu terei propostas, né? As lutas, o estímulo, né? O estímulo à navegação. O estímulo à navegação. Também terei durante esse período, né, as propostas as lutas, né, e o processo de aldear índios, senhores, aldeamentos. Eu terei a agropecuária, e eu terei também durante esse período aí, senhores, as construções de presídios militares. E, por fim, teorias de emancipação. Professor, agora vamos dar continuidade. A passagem do século XVIII para o século XIX foi um processo um pouco, vamos falar, doloroso para os nortenses, né? Aqueles que habitavam o antigo norte do Goiás. Foi um processo doloroso, foi um processo doloroso. Foi um processo que não foi fácil, porque ali no final do século XVIII, eu tenho um esgotamento, né, das minas auríferas. Professor, quais foram os motivos desse esgotamento das minas auríferas? É simples, um dos motivos foi a técnica que era rudimentar, que utilizava ali da bateia uma espécie de peneira, né? Semelhante a uma peneira, semelhante àquele chapéu chinês, né? Utilizava aquele instrumento para retirar
separar o cascalho do ouro, né? Porque o tipo do ouro encontrado aqui é o ouro de alúvio, é o ouro de aluvião encontrado em beira de rios, de riachos, né? Então, assim, regiões alagadas. Então, era essa técnica, era uma técnica rudimentar, precisava de uma técnica uma técnica um pouco mais avançada para retirar aquele ouro que estava mais dentro da terra, né? Subsolo, beleza? Então, a técnica rudimentar é um dos motivos. Outro grande motivo, né, da decadência aurífera em nossa região é o fato de que as cobranças de imposto era demasiada, era exagerada, fazendo com que o empresário ali do ouro, o mineiro, ele largasse aquela mina, porque a quantidade de ouro produzida nela não era suficiente para pagar os impostos exigidos pela coroa portuguesa. Então o cara sentia, pô, é muito mais fácil eu largar isso aqui de mão e cuidar da minha vida, cuidar de outra coisa, correndo risco, né? Eu sempre faço uma analogia, ó, se você é um empresário, imagina se você é um empresário e a carga tributária sua é muito alta, você prefere fechar a empresa, né? Então, assim, é da mesma forma aí do mineiro, a questão dos impostos demasiado, né? Então, pelo tipo do ouro, né, a técnica é rudimentar e a questão dos impostos demasiados são fatores, né, que vai gerando esse processo da decadência aurífera. Então, a passagem do século XVIII para a passagem do século XIX, eu tenho essas problemáticas. Quando ocorre o fim, o esgotamento do ouro nessa região, o que acontece? A maioria, né, daquela população acaba abandonando a região, abandona a região, começa a ruralizar, né? Mas essa ruralização, lembra que o ouro era uma cultura urbana e de repente eu tenho uma cultura mais rural, que é a cana de açúcar, que é o processo da agropecuária. Muitos irão criar animais, porque criar animal era muito mais fácil, exigia uma quantidade muito menor de escravo para lidar. Eu tinha uma facilidade porque o relevo de cerrado, né, um relevo, aliás, o bioma de cerrado, dentro do relevo de planalto de planície, eu consigo encontrar muitos campos, né, campos limpos, campos sujos, ou seja, eu consigo encontrar pastos, né, para que eu possa criar animais. Eu tenho uma chegada, né, durante aí esse século XIX de gado vindo aí de diversas regiões, né, do Brasil, mas principalmente do Nordeste brasileiro. O gado que aqui chega é um gado que é oriundo do Nordeste brasileiro, é o gado curraleiro, né, é um gado que a exigência para criá-lo não precisa de tanta técnica, não precisa de tanto uma sofisticação para criar esse gado, não há necessidade. É um gado mais rústico, né? É um gado que vai se adaptar muito bem à nossa região, que é o gado curraleiro, e que até hoje, né, o Tocantins se destaca aí nesse tipo, né, de rebanho, né? Esse gado, então, professor, então quer dizer que é nesse período, né, que nós teremos aí o surgimento de algumas cidades ligadas à pecuária, sim. É nesse momento que nós vamos ter algumas cidades aí que vai ter uma ligação histórica com a pecuária, é nesse dado momento, beleza, senhores? E algumas regiões que vai nascer com outro processo de aldeamento dos indígenas, né? Por exemplo, logo depois ela vai se tornar uma potência ali na navegação, porém a navegação também ela serve para exportar e escoar esse produto, como é a carne seca, né, do gado. Então, assim, o gado vai ser uma das facilidades. E a agricultura, né, aí que é o plantio, a agricultura vai ser uma agricultura mais de subsistência até um desenvolvimento melhor, que vai chegar um momento que também vai começar a acabar vendendo para outras regiões do Brasil o nosso produto, né? Vai ser o arroz, o algodão, nós também teremos como produzir e vender esse produto nas regiões, nas terras mais férteis do nosso estado. Também é nesse período, né, que vai haver a preocupação com o estímulo à navegação. Por quê? Todo o século XVIII é um período que essa navegação é proibida, criar-se novas estradas é proibido. Com medo do que, professor? Com medo do contrabando de ouro, isso no século XVIII. Já lá no século XIX, há uma preocupação em estimular essa navegação, há uma preocupação em fazer comércio, principalmente com Belém do Pará, dado, né, a forma e a geografia e os relevos do nosso estado, porque facilitava, né, colocar esse produto no rio
na região do Rio Tocantins e acabar vendendo esse produto lá na região do Belém do Pará. Porque o principal, ó, durante todo o século XIX, né, e início ali do século XX, até a primeira metade do século XX, né, eu tenho o principal meio de escoar esse produto do estado do Tocantins, o antigo norte goiano, hoje o estado do Tocantins, o antigo norte goiano, era deslocar esse produto em direção a Belém do Pará pelos rios. Então a navegação pela primeira metade aliás, todo o século XIX e a metade, né, do século XX, século XIX e a metade do século XX, o escoar esse produto é a forma mais usual, né, a forma mais aceitável e a forma que se tinha, de fato, principalmente para os ribeirinhos, né, aqueles que viviam às margens do rio, era o rio. O rio era o principal transporte, o rio era a principal forma de escoar esse produto. Então, olha, vai até a metade, na verdade, nem a primeira metade, até a metade do século XX, você tem noção. Então, o estímulo à navegação é importante, o estímulo à navegação é importantíssimo, senhores, é importantíssimo. É da onde vai surgir a figura emblemática de Joaquim Teotônio Segurado. A figura emblemática de Joaquim Teotônio Segurado. Professor, esse cara é importante? Ele não é importante, ele é importantíssimo. A figura do seu Joaquim Teotônio Segurado. Joaquim Teotônio Segurado. Senhores, Joaquim Teotônio Segurado, esse cara aqui, né, ele era desembargador, ele era um cara das leis, né, ele era um cara importantíssimo e ele era próximo da família real, porque esse cara ele era português, professor, ele era português, exatamente, ele nascera em Portugal, é o país de origem dele, ele era português. Porém, Joaquim Teotônio Segurado, ele era uma liderança política, além de ser um desembargador, uma liderança política, próximo à família real. Olha, aqui em Palmas, ó, uma observação, deixa eu colocar aqui, observação. Em Palmas, eu tenho uma avenida, né? Existe uma avenida com o nome desse cara. Em Palmas, que é a capital do Tocantins, existe uma avenida com o nome desse cara, em Palmas, que é a Avenida, né, Joaquim Teotônio Segurado. Essa avenida Joaquim Teotônio Segurado fica em Palmas no sentido norte, sul. Olha aí, observação. Em Palmas eu tenho uma avenida com esse nome, Joaquim Teotônio Segurado. Essa avenida, ela corta Palmas no sentido norte-sul. Essa avenida fica em Palmas, ela corta Palmas no sentido norte-sul. Fique esperto com isso, né? Corta a cidade inteira. Ou sul-norte, não tem diferença nenhuma, viu? Aí, esse Joaquim Teotônio Segurado, português, desembargador, é um homem das leis que tinha chegado muito antes mesmo de Dom João aqui em terras tupiniquins, e ele conhecia muito bem a parte norte do Goiás, até porque Joaquim Teotônio Segurado, senhores, ele era um cara que foi ouvidor da região do Goiás por muito tempo. Então, assim, ele conhecia muito bem a geografia da região. E ele vai se aproveitar de um momento histórico maravilhoso. Professor, que momento histórico é esse? Olha como é engraçado. A família real fugindo de Napoleão Bonaparte. Vocês conhecem o Napoleão Bonaparte? É uma figura histórica fenomenal. O Napoleão Bonaparte, né, assume ali todo o Império Francês após a tal da Revolução Francesa. E ele começa a combater todas as monarquias. As monarquias que tivessem existente lá se tornavam inimigo. Por quê? As monarquias tinham caráter absolutista. E qual era a grande missão? Era destruir qualquer possibilidade
dessas monarquias absolutistas. E olha um detalhe, a França e a Inglaterra sempre foram inimigos históricos, né? Lembrai-vos da Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos. Então, assim, era uma oportunidade ímpar para Napoleão destruir a Inglaterra. Porém, a Inglaterra era uma nação que vinha se fortificando há muito tempo, principalmente porque lá na Inglaterra que nós temos o início da tal Revolução Industrial, que é um berço aí, e que é uma das bases mais sólidas da economia capitalista mundial. Então, assim, eu tenho esse acontecimento lá na Inglaterra e tornou a Inglaterra uma grande potência. Outro detalhe, a Inglaterra sempre teve uma ótima esquadra. Professor, o que é bem uma esquadra? Uma esquadra, senhores, é nada menos, nada mais de que uma marinha. Ou seja, a marinha inglesa era muito boa. Lembramos, a Inglaterra é uma ilha. A Inglaterra é uma ilha, então tinha que ter realmente uma ótima esquadra, tinha que ter uma ótima marinha. Então, acabou que atacar a Inglaterra era um processo muito complicado. Então, o que é que Napoleão faz? Se pelo mar, né, porque a Inglaterra é uma ilha, se pelo mar eu não tenho condições de atacar esse país, o que é que eu faço? Eu vou fazer um bloqueio econômico, que é chamado bloqueio continental. Como assim, professor? Eles vão tentar fechar todo o continente para que o produto inglês não entre ali na parte do continente europeu, né? Que a Inglaterra faz parte do continente europeu, né? Mas ela pertence, é uma ilha, né? É uma ilha do continente. Então, o produto inglês não entraria. Porém, meu amigo, o Portugal sempre teve acordos econômicos com a Inglaterra. Como é que Portugal vai não deixar que esse produto entre? Portugal, nesse exato momento, está entre a cruz e a espada, filho. Por quê? Porque ele não pode dizer não para os ingleses e não pode dizer não para o Napoleão Bonaparte. Ou seja, o Império Francês. Então, do lado eu tenho a França querendo invadir o seu país porque ele não está fazendo o acordo. Do outro lado eu tenho os ingleses. Olha que sinuca de bico que logo o príncipe, né, o príncipe regente Dom João VI, que era um príncipe regente, porque ele era um príncipe regente, né? Ele era um príncipe, mas regia, mas comandava, mas reinava, né, de certa forma. Porque a mãe dele, Dona Maria, a louca, né? Ela era louca, né? Era louca. Então, ela estava com suas faculdades mentais sem condição nenhuma de assumir aquele reino. Então, assim, qual era a condição? Eu pegar o príncipe e reger ele, botar ele para comandar. E Dom João VI já pegou essa bucha na mão, essa problemática. Então, ele faz um acordo, né, entre a corte portuguesa e toda a aristocracia inglesa. Eles fazem um acordo seguinte, que vão migrar para a colônia, que seria o Brasil, enquanto a Inglaterra resolvia essa guerra lá, né, entre Inglaterra e França, entre Napoleão Bonaparte e o rei absolutista inglês, o rei absolutista inglês. Então, assim, o que decidiu? Vamos fazer o seguinte: você vai lá para a sua colônia lá no Brasil, fica lá nas brancas nuvens, fica lá tranquilo, eu vou resolver esse problema aqui. Isso é a Inglaterra falando para Portugal. Então, Dom João VI decide, bota ali toda a aristocracia, cerca de 15 mil pessoas, dentro de embarcações e desloca até a colônia Brasil, né? Até a colônia Brasil. Chegando aqui, ele faz aí o grande reino, né, entre Brasil, Portugal e a Galvez, né? Então, assim, faz esse grande reino, né, que seria essas terras maravilhosas. Observe, isso é um fato único. A aristocracia, ou seja, a vinda da família real. Nesse intervalo de tempo aqui, ó, eu tenho esse grande fato histórico, né? Eu tenho o quê? Eu tenho a vinda da família real para o Brasil. Olha que interessante. Nesse intervalo de tempo, eu tenho a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil é fugindo de Napoleão Bonaparte. Professor, isso é um fato único na história. Quantos países aconteceram isso? Que a colônia virou sede? Não, isso é muito raro. Ou seja, a colônia virou sede. O Brasil
conseguiu aí virar o jogo, né, de certa forma. Então toda aquela aristocracia vai vir para o Brasil, senhores. Né? É um fato único, é um fato maravilhoso na nossa história. Quando ele chega aqui, é a oportunidade de ter Otônio segurado. Por que, professor? É uma oportunidade. Não, e só lembrando, né? Então, o fato que é importante, quando a família real vem para o Brasil, é a criação do Jardim Botânico, porque a galera tinha que passear aqui, tinha que ter um lugar bom, bonito, para ficar ali passeando, curtindo. É a criação do Banco do Brasil. É o que você tem a continha aí, né? A sua conta, Banco do Brasil. É a criação de universidades, porque a aristocracia, né, tinha que estudar, cara. Faculdade de Medicina em Salvador, eu vou ter direito, né? Então, assim, eu terei várias universidades, direito lá no Rio de Janeiro, né? Depois vai ter direito lá em Recife. Então, assim, eu terei várias faculdades pelo Brasil, eu tenho todo um desenvolvimento social, né? E econômico nas terras tupiniquim, nas terras brasileiras. Graças à vinda da família real para o Brasil, o desenvolvimento do Brasil, ele vai avançar anos-luz com essa família real aqui no Brasil. E é nesse período, né, dessa chegada da família real para o Brasil que o Teotônio Segurado vai aproveitar, porque eles vão pedir uma reorganização do território brasileiro. Uma reorganização do território brasileiro, e Teotônio Segurado vai se aproveitar nesse momento para trazer uma proposta. E qual é a proposta de Theo? Theo vai falar o seguinte: já que Dom João VI queria uma reorganização do território brasileiro, o Theo para nós, que nós somos íntimos, né? Nós somos íntimos aqui dele, então vamos chamá-lo de Theo. Para nós é Theo, que é o Teotônio Segurado. Então, para nós é Teotônio Segurado. Vamos chegar no Teotônio Segurado, e vamos falar o seguinte: ô Theo, ô Dom João VI, por que a gente não cria uma comarca do norte? Aí Dom João VI vai para ele e fala assim: mas como assim comarca do norte? Como assim? Me explica aí esse negócio de comarca do norte. Dom João VI vira para ele e fala: me explica aí, meu filho, eu quero entender. O nome parece bonito, mas eu quero entender o real desse trem. Como é que é o real desse trem? Como é que se é realmente bom, se vai ser vantajoso para mim como gestor, já estou aqui numa situação complicada. Ele falou assim, observa que a capitania do Goiás, nessa época era a capitania, né? A capitania do Goiás é demasiadamente grande. Nós poderíamos tornar ela um pouco menor. Nós poderíamos tornar essa capitania do Goiás um pouco menor. Porque tudo isso aqui é o tal do Goiás. Nós poderíamos tornar essa capitania do Goiás um pouco menor. Aproveitar toda a dinâmica do que já tem para melhorar. Estão entendendo? Como é que a gente tornaria essa capitania melhor? Nós poderíamos, o Tony falando para o Dom João VI, nós poderíamos dividir em duas comarcas. Uma comarca ao norte, e poderíamos criar meu ilustre, magnânimo, Augusto, Dom João VI, nós poderíamos criar a comarca do sul. Dividindo essa grande capitania em duas comarcas. E Dom João VI olha assim, mas aí vai criar outra capitania? Não. As duas comarcas ficariam dentro da capitania. Ou seja, as duas comarcas pertenceriam à capitania do Goiás. As duas comarcas pertenceriam à capitania do Goiás. Seria apenas uma subdivisão da capitania. Seria apenas uma subdivisão para facilitar a administração. Então, Dom João olhou e falou, interessante essa proposta. Eu teria, assim, Teotônio vai propor para ele, eu teria um ouvidor do norte e um ouvidor do sul, que estaria subordinado
a esfera que seria a equivalência de hoje, uma esfera de governador da capitania. Professor, como é que chamavam o governador dessa época da capitania? Era o tal do capitão-general. Olha, era assim que chamava o governador? Capitão-general. Esse governador que nós chamamos de capitão-general é o que nós chamamos hoje de governador. Então, era assim que ficaria? Era assim. Ficaria. Professor, me explica um pouco mais. Então, seria equivalente assim. Eu tenho aqui, esse triângulo seria uma ilustração desse processo. Uma ilustração desse processo. E aqui na ponta, eu ficaria a figura do que nós chamamos hoje de governador. Só que o governador nessa época tinha um nome. O governador nessa época tinha um nome. O nome do governador nessa época era Capitão, né? General. Qual é o nome que nós chamamos hoje? De quem governa um estado? Um governador. É um governador. Nós chamamos de governador. Então esse cara era o governador. Quem mandava em todo o Goiás. Esse cara é quem mandava em todo o Goiás. Né? O Goiás. Que era a capitania. Né? Tudo isso aqui era capitania. Capitania do GO. Era a capitania do Goiás. Ele mandava em toda a capitania do Goiás. Capitania do Goiás, quem mandava era o capitão-general, que é o governador, que é a figura do governador. Vou usar o termo governador para ficar mais fácil, que é o governador. E como era o nome dele, professor? Como é que era o nome do cara que mandava em tudo isso? O nome do cara se chamava Inácio Sampaio. Inclusive também era português. Quem mandava em tudo, né? Era esse governador chamado Inácio Sampaio. Abaixo dele, senhores, abaixo dele, eu tinha. Abaixo dele, eu teria aqui nas duas pontas das pirâmides, né? Nas duas pontas, eu teria uma subdivisão do governo. Olha, eu teria uma subdivisão, né, divisão do governo. Nessa subdivisão, eu teria numa das pontas um ouvidor e na outra das pontas um ouvidor. Porque eu teria duas comarcas. Com marcas. E a outra com marcas. Vou tirar o S. Eu teria uma comarca e a outra comarca. Uma comarca do sul e uma comarca do norte. A comarca do sul teria, a comarca do norte teria um ouvidor, que estaria abaixo na hierarquia do governador, porque tudo isso aqui era uma capitania. E a comarca do sul também teria um ouvidor, que estaria abaixo do governador. Então, na hierarquia seria assim, dentro da capitania de Goiás, eu teria o governador, o capitão-general, né, como era chamado na época, que é o governador, que era o Inácio Sampaio. Abaixo dele, na hierarquia, eu teria um ouvidor do norte e um ouvidor do sul. E sendo que o ouvidor do norte, que para nós é o mais importante, né, sendo que o ouvidor do norte, que seria hoje o território do Tocantins, seria a figura de Teotônio Segurado. Dentro da ouvidoria, nessa subdivisão, né, do norte, a figura emblemática do senhor Joaquim Teotônio Segurado seria o ouvidor do norte, se criasse essas comarcas, né? Vamos voltar bem para cá.
Entenderam mais ou menos, senhores? Entenderam como seria? Beleza. Então, tudo seria uma capitania. Professor, a divisão seria semelhante ao que é a divisão de hoje? Não. A divisão não seria semelhante como é a divisão de hoje. Essa divisão seria um pouco mais ao sul e não no paralelo 13, como nós estamos acostumados, né? Como é hoje o estado do Tocantins contemporâneo. Ela seria mais ao sul, mais ao sul. Então, quer dizer que municípios como Traíra, Flores, Cavalcante, né? Cavalcante, que hoje pertence a Goiás, nessa divisão estaria dentro da comarca do Norte? Sim, estaria dentro da comarca do Norte, tá entendendo? Estaria dentro da comarca do Norte. Então, Dom João VI gostou da proposta, né? Porque ele tinha uma aproximação com a figura do seu Joaquim Teotônio Segurado. Ele gostou da proposta de tal forma que, o que ele fez? Ele falou o seguinte: não, beleza, eu gostei, vamos criar essa questão dessa comarca do Norte, eu gostei dessa comarca do Norte, é uma ótima proposta, né? Ele gosta de tal forma que ele é a favor. Então, o que acontece? Ele chega, né, Teotônio Segurado e fala: ó, não tem um riozinho que fica hoje aí na região do Pará, um rio chamado Itacaiunas? Aí Theo falou assim: conheço sim esse rio maravilhoso, Rio Itacaiunas, que encontra com o Rio Tocantins. Hoje esses rios se encontram na região do Pará, viu? Então assim, conheço sim. O Theo fala para ele: nossa, rio maravilhoso, conheço demais. Pois é, lá tem uma freguesia chamada São João das Duas Barras, que por ironia tem o mesmo nome que eu. Olha, o Dom João falando para ele: ó, essa freguesia lá, ironicamente, essa freguesia tem o mesmo nome que eu, né, que é São João das Duas Barras. São João das Duas Barras. Por que duas barras, professor? Eu tenho uma barra aqui, que é o encontro do rio Araguaia e Tocantins, tá vendo? O encontro do rio Araguaia e Tocantins. Uma barra é o quê? Quando encontra os rios, né? Os rios se encontram, formando um Vzinho, e a partir dali só vai ser o nome de um rio só. Que no caso aqui, a partir daqui é o rio Tocantins até na foz dele ali, próximo à Ilha dos Marajós. Então, assim, são duas barras: o encontro do rio Tocantins e Araguaia, e o rio Tocantins e Itacaiunas. O rio Tocantins e o rio Itacaiunas. Porque esse riozinho aqui se chama Itacaiunas. Então, assim, é duas barras. Porque eu tenho um outro rio aqui chamado Itacaiunas. Eu tenho um rio aqui chamado Itacaiunas, e eu tenho um rio aqui, né, que é o rio Tocantins, que vai continuar. O rio Itacaiunas e rio Tocantins. São duas barras. Rio Araguaia Tocantins, esse lado de cá, Rio Araguaia Tocantins, e do lado de cá eu tenho um rio Itacaiunas e o nosso famoso rio Tocantins. Então são duas barras, ou seja, são dois encontros de rios. Que nós chamamos de duas barras. Tranquilo, senhores? Duas barras. Então, assim, essa freguesia chamada São João das Duas Barras, são catolicismo português, João, né, que faz uma referência a próprio Dom João VI das Duas Barras, né, que é o encontro desses dois rios. Essa freguesia, chamada São João das Duas Barras, a origem dela é no famoso presídio militar. Ela surgiu no famoso presídio militar. Professor, então o surgimento dela é a mesma coisa do surgimento da cidade de Araguacema, no Tocantins, que também surgiu com presídio militar? Exatamente. São João das Duas Barras é uma cidade, era uma freguesia, né, do século XIX, e que também vai surgir com o processo dos presídios militares, da navegação, né, senhores? Da navegação, a importância da navegação na história tocantinense, porque os presídios militares serviam ali tanto para fazer a proteção daqueles ribeirinhos, né, como para dar o estímulo à navegação. Então, o presídio militar é de suma importância na história. E a cidade, e a freguesia, né? Professor, qual é a cidade hoje? Esse São João das Duas Barras que o senhor está citando. Tem alguma cidade hoje nessa região aqui, nessa freguesia? Tem, senhores, tem sim. A São João
do Araguaia, hoje estado do Pará, hoje fica no estado do Pará, São João do Araguaia, repito, São João do Araguaia, hoje pertencente ao estado do Pará. Professor, já li também dizendo, olha, é uma teoria, eu já li também dizendo que a cidade de Marabá está dentro desse processo histórico aqui. Não é verdade, está dentro desse processo histórico, mas é com consenso de alguns historiadores, né, da região tocantinense que essa região aqui, né, que hoje é São João das Duas Barras, é o município de São João do Araguaia, beleza? Essa antiga freguesia de São João das Duas Barras, que surge com a construção de presídio militar. Então, aí, Dom João VI olha para essa freguesia e fala assim, ó, eu quero sim que crie aí a comarca do Norte, porém, eu quero que a sede da comarca do Norte, seja São João das Duas Barras. São João das Duas Barras. Aí o cara olha assim, é mesmo? É, eu quero que a sede seja aí, São João das Duas Barras. Aí Dom João VI pediu isso, porém, Teotônio, que conhecia e já era ouvidor dessa região do Goiás, ele conhecia profundamente a geografia, a política e toda a dinâmica, ele fala assim, ó, meu querido, né, magnânimo, ilustre, Augusto, Dom João VI, não é interessante porque, primeiro, fica muito ao norte, distante do grande centro urbano que nós temos nessa região do norte do Goiás, que ficava localizado no sudeste do estado. Por que no sudeste do estado? Porque era onde nós tínhamos encontrado o ouro, e as pequenas vilas que estavam surgindo ali, às margens do rio Tocantins, ainda não tinham poder suficiente, né? Um dia terá, porém, nesse exato momento não está tendo poder suficiente para desenvolver essa região norte, né? Essa região norte do Goiás. Então é interessante nos levar mais próximo do centro urbano, aonde descobriu o ouro, porque nós estamos ainda no início do século XIX, né? Entre 1808 e 1809, 1808 a 1809. E como estamos ainda no início do século XIX, não faz sentido trazer esse desenvolvimento para além dessa região. Então era melhor que fosse na região sudeste. Dom João VI observa e fala assim, realmente, né, eu já tinha pensado nisso, né, porque todo rei, ele pensa primeiro, o imperador, ele pensa primeiro. Exatamente, eu já tinha pensado nisso. E outra coisa, lá em São João das Duas Barras, por a proximidade ali do paralelo 5 ali, a proximidade ali com a linha do Equador, tá tendo muito surto de malária, região mais amazônica, né? Tá tendo muito surto de malária. Então, assim, a gente poderia construir uma sede, Dom João VI, mais ao sul, e poderia dar o nome do senhor. Olha que ideia interessante, ele gostou da ideia. Aí, então ele autorizou a construção aí da comarca do Norte, ele assinou um alvará dando permissão de criar a famosa comarca do Norte. Aí acontece a famosa criação da comarca do Norte, por volta aí de 1809. E por isso que 18 de março de 1809 é comemorado um detalhe, a criação da comarca do Norte, E essa comarca do Norte tinha um nome, se chamava São João das Duas Barras. São João das Duas Barras. Professor recebeu o mesmo nome daquela freguesia que o senhor citou, exatamente. Recebeu o mesmo nome dessa freguesia aqui, ó. A comarca do Norte, toda a comarca do Norte, ela vai se chamar São João das Duas Barras. São João das Duas Barras. E observa que tem uma puxaçãozinha de saco aqui. A comarca do Norte vai receber o mesmo nome da possível sede que o Dom João queria. Vai receber o mesmo nome da possível sede que Dom João queria. A comarca do Norte vai se chamar São João das Duas Barras. A comarca do Norte vai ter esse nome, São João das Duas Barras. São João das Duas Barras. E a comarca do Sul vai ser nomeada basicamente de Vila Boa, a comarca de Vila
Boa. Beleza? Um nome bem mais simples. E a comarca do Norte vai se chamar São João das Duas Barras. E isso em 18 de março, o alvará é assinado e é criado a comarca do Norte. Professor, é uma autonomia total? Não, não é. Mas essa comarca, né, segundo alguns historiadores, afirmam que ela tem status de capitania. Ela tem status de capitania. Não é uma capitania, é uma subdivisão de uma capitania para facilitar a administração, mas ela teria status de capitania. Por isso que nessa data aqui é comemorado, né, esse 18 de março de 1809, é comemorado, né, o dia da autonomia do Estado. Qual estado, senhores? Do Tocantins. É nesse dia que é comemorado o dia da autonomia do estado do Tocantins. É nesse dia 18 de março que é comemorado o dia da autonomia do Tocantins. O professor tinha até um feriado, né? Tinha até um feriado, é verdade. Tinha um feriado, porém esse feriado não existe mais, né? Dado aí a dinâmica do estado, aí teve algumas problemáticas e acabou mudando esse feriado. Então, esse dia de 18 de março, né, é comemorado o dia da autonomia do estado. É uma data que eu tenho que decorar? É uma data que eu tenho que decorar, senhores. Porém, eu criei a comarca do Norte, essa comarca que tem um status de capitania, né? É comemorado o dia da autonomia do estado nesse período. Porém, eu não decidi. Decidi sim. Quem é que vai ser o ouvidor dessa capitania? Então, a figura do seu Joaquim Teotônio Segurado, Joaquim Teotônio Segurado, vira, né? O Joaquim Teotônio Segurado vai ser, né, o ouvidor da parte norte, o ouvidor vai ser o ouvidor da parte norte. Ele vai ser o ouvidor da parte norte da capitania, da comarca do norte, a parte norte da capitania. A parte norte da capitania tinha a comarca do norte, chamada São João das Duas Barras, e o ouvidor dessa parte é o seu Joaquim Teotônio Segurado, senhores. Tranquilo? Beleza. Nós definimos como seria feito a questão da criação da comarca. Precisávamos, nesse exato momento, né, definir aonde seriam as sedes, né? Como assim sedes, professor? No plural. Vou explicar agora para vocês entenderem. Sedes, porque eu tinha a sede que ficava a sede oficial e teria uma que seria construída. Professor, teria uma construída, exatamente, teria uma construída. Por quê? Eu teria ali uma provisória. A sede provisória, a sede que foi decidida como provisória, seria a cidade mais antiga e mais importante desse dado período, que seria a cidade de Natividade, que é a cidade mais antiga da porção norte goiana, seria a cidade de Natividade, beleza? Ela seria uma sede provisória, a palavrinha é essa, e ela seria uma sede provisória. Por quê? Eu ainda iria construir a sede oficial. Por volta de 1814, sai outro alvará, né, autorizando a construção de uma sede, né, que teria o nome, né, essa sede de São João da Palma. Olha aí, São João da Palma. São João da Palma lembra a capital Palmas, não lembra a capital Palmas? São João da Palma lembra a capital Palmas. Essa sede seria São João da Palma, senhores, São João da Palma. Essa sede seria a sede oficial, que seria construída. Olha aí, para aqueles que conhecem um pouquinho a história do Tocantins, vai lembrar de quem? Vai lembrar da construção de Palmas, né? Primeiro a sede, né? A sede provisória seria a cidade de Miracema, antiga Miracema do Norte, posteriormente vai mudar o nome para Miracema do Tocantins. Posteriormente, eu tenho o quê? Eu tenho aí a construção da capital oficial, que seria Palmas. Olha,
Palmas, a construção da cidade oficial. E isso na década de 80 e 90, eu tenho esse processo histórico. Olha, e aqui no século XIX, início do século XIX, eu tenho aí a criação da comarca do Norte, a proposta de uma construção de uma sede que seria a capital, né? A sede provisória que seria na atividade, que já estava pronta, só ficava ali a estrutura de administração, além do ouvidor, que seria o Teutônio Segurado, ficaria na atividade, até a construção da sede oficial, que iriam construir ainda, que era São João da Palma, que seria a sede oficial. Só para critério de conhecimento, que é importante também para o concurso, essa sede que seria construída, que ficava ali na confluência. O que é a confluência? Encontro de dois rios. Também é uma barra, né? A confluência entre o Rio Palma e o Rio Paranã. Entre o Rio Palma e o Rio Paranã, na confluência, no encontro desses dois rios. É a cidade hoje, é o município hoje de Paranã. Você conhece o Rio Paranã, senhores? É a confluência, né? Essa confluência encontro do Rio Palma, né, e o Rio Paranã, hoje é a cidade aí de Paranã. Você conhece a cidade? Lá no sul do Tocantins. Por que no sul? Porque era onde tinha todo o desenvolvimento aqui, né? Lá no sul do Tocantins. O município de Paranã, São João da Palma, hoje é esse município de Paranã. Tranquilo, senhores? Então, nós temos aí a criação da comarca do Norte. Vem para cá. Observa. Mesmo havendo duas comarcas, era uma subdivisão dessa grande capitania que era o Goiás, né? Ainda era uma subdivisão. Professor, mas a comarca tinha status, né, de capitania. Sim, tinha status, mas não era uma capitania. Todos eles aqui, ó, tanto o ouvidor do sul como o ouvidor do norte, estava subordinado ao capitão-general, né, como eram chamados os governadores dessa época, o senhor Inácio Sampaio, que também era português, né, para que dar de conhecimento também era português. Só que havia uma rivalidade entre Teutônio Segurado e Inácio Sampaio. Na verdade, Teutônio Segurado queria derrubar o governo de Sampaio, ou seja, queria criar, né, aí uma capitania do Tocantins, né, a capitania do Tocantins, que receberia outro nome, nessa época, não pensava nesse nome. Só a critério de conhecimento, né, eu sempre gosto de falar, ó, existe a evolução dos estados. Como assim? A evolução dos nomes dos estados, né? Eu gosto sempre de falar isso. Existe uma evolução dos estados. A evolução do nome, né, dos estados, como nós compreendemos hoje esse espaço geográfico, esse território, né, chamado estado. O primeiro nome que os estados brasileiros irá ter, senhores, eu sempre gosto de falar isso, é capitanias. Então, assim, o primeiro nome vai ser capitanias, né? O segundo nome, né, vai ser província. É a terminologia do que nós chamamos de estado. Segundo nome, província. E a partir da república, né, a partir desse período mais moderno, nós vamos chamar essa região de estados, né? Nós vamos chamar de estados. Olha. Primeiro nome, capitania, depois província, depois estados. Professor, assim, mais ou menos, só para me entender mais ou menos, período histórico, por que chama assim, seria mais ou menos isso aqui, ó. Não é a perfeição em data, mas dá para facilitar para o senhor compreender. Aqui seria no período, senhores, no período colonial. No período colonial. Esse aqui seria no período, senhores, no período imperial. E aqui seria no período né, republicano, ou da república. Republicano ou república. Republicano ou república. Então, seria esse... Vou colocar republicano, fica melhor. Período republicano. Período colonial, período imperial, período da república. É mais ou menos nesses períodos que nós teremos a utilização predominante desse termo. A utilização predominante desses termos, né? Capitanias era o nome dos estados na época do Brasil Colônia, província é o nome dos estados no Brasil Império e período republicano, eu terei esse nome aí, que é os estados. Tranquilo, senhores? Então, estão entendendo? Vamos para esse lado de cá,
Professor, eu já entendi esse processo. Na verdade, vamos treinar, né? Vamos treinar um pouco, né? Vamos treinar um pouco. Eu já falei muito sobre essa temática. Pega aí o materialzinho dos senhores em casa. Quiser dar uma pausa, tomar um café, espantar o Morfeu, né, o deus do sono, espante ele, pelo amor de Deus, não vai deixar que ele atrapalhe os seus estudos. Né? Depois manda um olhinho, um joinha, cola lá do professor Cordeiro lá no Instagram, manda um oi, segue o professor Cordeiro no Instagram, manda as dúvidas, beleza? Estamos aí pronto para qualquer coisa. Estamos aí juntos, viu? Até a aprovação desse concurso tão sonhado, portanto, né? Botar aí a farda, conquistar a aprovação em um concurso público, né? E a gente estuda até passar. Eu gostaria que os senhores fossem aí na questão número... Deixa eu ver aqui... Começar na 24. Começando na 24. Procurei a questão 24. Achou a questão 24? Achou a questão 24? Então vamos lá. Questão 24, repito, viu? O Alvará 18 de março de 1809 tinha por finalidade, tinha por finalidade, qual o objetivo? Letra A, criar a comarca de natividade. Era isso? Não. Letra B, criar a comarca de Porto Real. Também não era. Criar a comarca de Arraias. Não tinha necessidade. Letra D, criar a comarca de São João das Duas Barras. É o gabarito. O 18 de março de 1809, esse alvará de 18 de março, né, de 1809, ele tinha por finalidade criar a comarca de São João das Duas Barras, a comarca do Norte, a famosa comarca do Norte. Criar a comarca de São João das Duas Barras, criar a famosa comarca de São João das Duas Barras. Para aqueles que não conhecem, a Praça dos Girassóis é uma praça localizada em Palmas, uma das maiores praças do mundo, né? Na verdade, alguns aí afirmam, alguma literatura que os senhores levam a afirmar que essa praça é a segunda maior, né? E aí tem umas brigas aí de tamanho para ver se é maior ou não, existem outras teorias, mas ela está entre as maiores praças do mundo. Lá nela é cheio de simbolismo, é cheio de significado essa praça. E um desses significados e um desses simbolismos quando você chega na parte norte da praça, né, você vê um monumento, né, que é um monumento à Bíblia, que está lá escrito Deus amou tanto o homem que mandou seu filho, tal, tem lá aquela parte lá do versículo de João, e tem, assim, nesse mesmo monumento, do outro lado do monumento, está escrito assim, centro geodésico do país, né, que seria ali o centro geodésico. Aí quando você atravessa esse monumento, você olha assim pro baita do palácio, né, Palácio do Araguaia, um palácio maravilhoso, né, que é onde fica a sede do executivo estadual. A figura do nosso governador do estado fica lá. E você vai ver lá que tem assim um painel em cima assim, do palácio, cheio de relatos históricos, né, do nosso querido estado Tocantins. E um desses painéis está lá demonstrando, trazendo ali para o senhor compreender a história. Esse processo histórico aqui, ó, tá lá, ó, desse jeito, com marca do Norte, com marca do Sul, São João das Duas Barras, tá lá no palácio. Então, assim, o palácio tem significado. Cuidado com o palácio, cuidado com a Praça dos Girassóis, que costuma cair em concurso, costuma cair em prova, filho. Fique esperto com isso, tá bom? Vamos aí na questão 25. Na questão 25, dando continuidade a esse conhecimento, né? Foi uma pergunta que caiu no Intins em 2017. Vamos lá. Com a vinda da família real para o Brasil em 1808, ao chegar na colônia, Dom João VI encomendou um estudo de reordenamento do território com a finalidade de modificar a esteia social e administrativa da colônia e reconquistar a unidade nacional por meio de um alvará que criava a comarca do Norte em 18 de março de 1809. Como sede provisória da comarca, Dom João VI designou a cidade de... Observa que texto lindo, maravilhoso, que está trazendo um percurso histórico fenomenal. Olha, está falando assim, ó, com a vinda da família real para o Brasil em 1808, ao chegar na colônia, Dom João VI
encomendou um estudo de reordenamento do território com a finalidade de modificar as teias sociais e administrativas da colônia e reconquistar a unidade nacional por meio de um alvará que criava a Comarca do Norte em 18 de março de 1809, com a sede provisória na comarca de... Qual é a sede provisória? Eu teria uma sede provisória, posteriormente eu teria a sede oficial que seria construída que aí no alvará de 1804, mais ou menos, é autorizada essa construção dessa sede. A provisória, senhores, seria letra A, Carolina, não. Letra B, Pedro Afonso, não. Tocantinópolis, não. São cidades que ainda serão construídas, essas cidades aqui tudinho. Essas 3 primeiras cidades, Santa Carolina, que hoje fica no Maranhão, Pedro Afonso, Tocantinópolis, nessa época, né, Carolina pertencia a território goiano, você tem noção. Ela vai ficar em território goiano até 1860. Hoje não, Carolina, né, antiga... São Pedro do Alcântara, antigamente ela pertencia ao Tocantins. Pedro Afonso também vai surgir mais para frente, né, porque é uma cidade que vai surgir com aldeamento, mas o destaque dela é para navegação. Tocantinópolis também vai surgir com aldeamento e vai ter um destaque aí na navegação, beleza? E o gabarito, a letra D, Natividade. A cidade provisória vai ser Natividade, porque seria construída São João da Palma, hoje a cidade de Paraná. Tranquilo até aqui, senhores? Tranquilo? Então, o gabarito é a cidade de Natividade, senhores. A cidade de Natividade. Senhores, acharam fácil? Tranquilo, né, senhores? Uma questão tranquila, uma questão que não tem muito mistério, né? Eu acredito que seja uma questão ótima para a gente ir para o intervalo, né? É uma questão ótima, os senhores vão para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos aí com a nossa temática, vai lá, descansa, toma um café, faz um alongamento, né, respira, e daqui a pouco nós nos encontramos de novo. Fiquem aí, todos aí. Olá, galera, novamente após esse intervalo, descansou, tomou café, relaxou um pouquinho. Vamos lá, dando continuidade a essa temática que vai ser importante no seu concurso. E vocês vão ver, cada tema disso aqui é uma questão na prova sua, filho. Vamos lá, vamos dando continuidade. Nós falamos, senhores, anteriormente da criação da Comarca do Norte, a criação da Comarca do Norte. O grande nome da criação da Comarca do Norte é a figura do seu Joaquim Teotônio Segurado, né? Esse é o grande processo histórico, né? Só que, lembrai-vos, o Joaquim Teotônio Segurado, ele tinha um problema em especial com, então, o ouvidor da Comarca do Norte, né? O governador da Comarca do Norte, que era o seu Inácio Sampaio. Eles tinham um problema pessoal com o Inácio Sampaio. Então, qual era o objetivo dele? O objetivo dele era criar uma capitania de fato, era criar uma capitania do Estado Tocantins. Nesse intervalo de tempo, muitas coisas irão acontecer pelo Brasil, né? Vai ter uma luta pela independência das terras brasileiras, vai ter uma luta pela independência do Brasil, entendeu? Então, assim, muitos brasileiros já querem a independência do Brasil nesse período. E Joaquim Teotônio Segurado era português, ele nunca quis essa independência das terras brasileiras, estão entendendo? Aí, o que acontece? Logo por volta de 1820, mais ou menos, vai ter o quê? Vai ter, por volta de 1820, mais ou menos, vai ter a Revolução de Porto, lá em Portugal. E toda a aristocracia e a elite local portuguesa vai falar o seguinte, o rei de Portugal, ou você volta para Portugal, ou você vai perder seu trono e nós vamos virar uma república igual aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, desde o dia 4 de 7 de 1776, já era uma democracia, né? Já era uma república. Então, assim, o recado foi dado para o rei de Portugal. O rei de Portugal, né, volta para Portugal, alguns dizem chorando, não queria voltar para Portugal, mas volta para Portugal para assumir o trono e aqui deixa seu filho, Dom Pedro I, para continuar o reinado, até porque se Dom Pedro I não ficasse aqui, outro aventureiro poderia vir aqui e autoproclamar isso aqui uma república e virar uma república como isso vai ocorrer no final do século XIX para o século XX. Então, assim, para evitar que aqui se tornasse uma república, o que é que Dom João VI faz? Ele deixa o filho dele aqui, é uma estratégia militar, é uma estratégia política, e essa é a visão aí do seu senhor Dom João VI, quando deixa seu filho e vai assumir o trono. E esse fato histórico aumenta mais ainda o desejo daqueles que aqui residia pela criação, né, da então República Brasileira, para a independência do Brasil.
Nesse intervalo de tempo, Teotônio Segurado, junto com capitão Felipe Antônio Cardoso, o padre Bartolomeu Max, tenente-coronel Pinho Pinto Siqueira e todas essas lideranças locais, e o que eles fazem? Eles criam uma província da Palma, uma província do norte. Ele cria uma província da Palma, província do norte, província da Palma, ou província do norte, professor do céu. O nome dos estados não era capitania, nesse intervalo de tempo mudou o nome. Não se chama mais capitania. Agora o nome é província. Lembra daquela... período colonial. Professor, mas aí ainda é colônia ainda, né? Esse intervalo ainda é colônia. Só que não é basicamente certinho as datas, né? Alguns serão províncias anterior e outros vão se manter capitania. E ao longo, né, de todo o século XIX, vai se mudando o nome de estado X para capitania, estado Y para capitania. Estão entendendo, senhores? Vai ter esse período histórico aí dessas mudanças de província para capitania, tranquilo? Então, assim, criou-se a província da Palma. Professor, é uma província, de certa forma, rebelde? Sim, de certa forma, é uma província rebelde. Auto se determinou que aquela parte norte, que era comarca do norte, o que era comarca do norte, hoje é província. O que era comarca do norte, hoje é província. É um governo rebelde contra quem? Contra a figura do seu Inácio Sampaio, né? Era para quebrar essa hierarquia aqui, ficar de igual para igual, né? Teotônio Segurado e Inácio Sampaio ficar de igual para igual. Como assim, professor? Acabou que ficou assim, na parte sul, né, era uma província, na parte sul tinha uma província. Essa província, senhores, era o que nós chamamos hoje de Goiás, né? Os Goiáses, né? Essa província, quem era? O presidente, olha, mudou a terminologia. O presidente da província, né? Que seria a espécie de governador, né? O governador seria ainda o seu Inácio Sampaio. Ainda seria o Inácio Sampaio. Olha aqui que eu repeti. Na parte sul, né? A parte sul ainda seria, né, a figura do seu Inácio Sampaio. Na parte sul, ainda seria a figura do seu Inácio Sampaio. E na parte norte, senhores, né, seria, né, ainda a figura, dentro da província, né, que seria uma província, né, seria a figura, né, do seu Joaquim Teotônio Segurado. Seria o Teotônio Segurado. Olha, na parte norte seria o Teotônio Segurado. Observa que criou aqui uma independência, assim, um pouco rebelde, mas criou uma independência que eu teria duas províncias, agora Goiás. Goiás seria dividido entre duas províncias. Goiás, né, seria dividido em duas províncias. Goiás seria dividido em duas províncias, né? Né? Sendo que a província do sul era o Inácio Sampaio, que é Goiás hoje, né? Que hoje é o Goiás, né? E a província do norte seria a província que seria governada por Teotônio Segurado, seria o presidente, na época se chamava presidente. E observa, professor, essa província é certinho como é hoje o estado Tocantins? Não. Por exemplo, a província do norte, que hoje é o estado Tocantins, ela pegava também territórios ali que hoje pertencem ao norte do Goiás. Qual seria esse território, professor? Por exemplo, a Traíra, Flores, Cavalcante, ou seja, essa região aqui também pertenceria à região da província do norte, beleza? Então, assim, é sempre bom fazer essas observações. Mas o Goiás se dividia em duas províncias. É aquela história que a mão acaba querendo o braço. Começou querendo só uma comarca e acabou virando uma província rebelde, né? Essa província rebelde, senhores, né? Ela vai ali
essa província rebelde, de 1821, né, 1821 até meados de 1823, quando vai ser o fim da província. Ela vai de 1821 a 1823, beleza? Professor, essa província do norte é o que hoje seria o estado do Tocantins? Seria mais ou menos isso. Uma observação, a província do norte é hoje o estado do Tocantins. Sim, seria mais ou menos. Observa que eu tenho uma graduação, uma evolução dessa proposta aí da criação da província do norte. Mas observa um detalhe. O grande nome da criação da província do Norte é a figura do seu Joaquim Teotônio Segurado. O grande nome da questão da província do Norte é o seu Joaquim Teotônio Segurado. Porém, eu tenho outros grandes nomes, como o do capitão Felipe Antônio Cardoso, né, que é uma liderança forte, e o padre Bartolomeu, né, Marx. Só que o Felipe Antônio Cardoso, como o Bartolomeu Marx, né, que era um padre e um capitão militar, eles tinham uma característica em especial. Qual era, professor? Eles também queriam a independência do Brasil. Eles também queriam a independência do Brasil. Eles também queriam a independência do Brasil. Enquanto a figura de Joaquim Teotônio Segurado, ele não queria a independência do Brasil. Ele não queria, porque ele era português, né? E até porque ele estava usando a influência dele para criar a província da Palma. Ele estava se utilizando da influência dele para criar uma nova província. Então, provavelmente, né, ele é o grande nome aqui da história. Professor, mas aí diz uma coisa, essa província, ela vai ser forte, ela vai durar por muito tempo? Não vai. Essa província, o início dela é na cidade de Cavalcante, que hoje é Goiás. Cavalcante hoje é Goiás. O início desse movimento é em Cavalcante. Olha, professor, então vai ter sedes? Sim, exatamente, vai ter sedes. Observa, o início desse movimento é em Cavalcante. A primeira sede vai ser em Cavalcante. A primeira sede vai ser em Cavalcante, que hoje pertence ao município de Goiás. Né? Hoje. Mas na época pertencia a essa província da Palma, que não era realmente igual é hoje. Então a primeira vai ser município de Goiás. A segunda sede, que quando Joaquim Teotônio Segurado, meados ali, né, de 1822, mais ou menos, ele acaba tendo que ir para Portugal, porque o então ouvidor e presidente da província rebelde da Palma, ele vai para a região de Portugal, ele vai assumir um cargo político, porque Dom Pedro I, durante aqueles movimentos rebeldes, o risco de ele perder o trono, o que ele faz? Ele acaba criando eleição, né? Ele vai criar uma constituição ali em 1822 para acalmar os ânimos, né, dos rebeldes, daqueles que queriam o fim, né, da monarquia portuguesa sobre solos brasileiros. Então, que queriam o Brasil, queriam nascer o Brasil. Então, o que acontece? Ele, para acalmar esse ânimo, começa a ter eleições, elegendo pessoas daqui, pessoas de Portugal. Então, para assumir a diplomação do cargo de deputado, então Joaquim Teotônio Segurado tem que ir lá para Portugal para assumir esse cargo. E ele vai. Acaba que o movimento fica acéfalo, né? Fica sem aquele grande cabeça, sem aquele grande líder. E o que acontece nesse intervalo de tempo? O movimento que nascera em Cavalcante, acaba mudando a sede, né, para a cidade de Arraias, aonde tinha outras lideranças. Eles migram para a cidade de Arraias, né, porque tinha outras lideranças. Arraias hoje pertence ao Tocantins mesmo, né? Arraias hoje pertence ao Tocantins, né? É a cidade mais alta do Tocantins, 722 metros acima do mar. É a cidade também mais fria, logicamente. É a cidade mais fria. Então, acaba migrando para Arraia. Novamente tem um rebate, um problema entre as lideranças, muda novamente a sede, né, da província da Palma, província do Norte, para Natividade.
depende da liderança política, né? Depende de quem está no poder, vai mudando a sede, né? Olha, no total vamos ter 3 sedes aí nesse movimento, ou seja, ou chamaríamos isso de capital, 3 capitais, né? Ou seja, 3 sedes diferentes, Cavalcante, onde nasce o movimento, Arraias e Natividade. Essas mudanças de lideranças, essa mudança de localidade da sede, acaba gerando um conflito interno, acaba gerando uma ausência de centralização dessa liderança, tornando o governo mais fraco, tornando esse movimento mais fraco. Já não bastava perder a maior liderança, que seria o Joaquim Teotônio Segurado, tem essas brigas internas. Fora que tinha briga entre os brasileiros que queriam a independência do Brasil, né? Esses brasileiros, vou até colocar aqui dois nomes, né? Que seria esses brasileiros que queriam a independência do Brasil. Ó, que é o caso, né? Do padre Max, né? Do padre Max, né? Que seria o Bartolomeu Max, que era um padre que era brasileiro e que lutava pela independência do Brasil. E eu tinha outra grande figura, que era o capitão, né? O capitão Felipe. O capitão Felipe Antônio Cardoso, né? Que também era brasileiro. Qual era a característica desses caras? Eles eram brasileiros, né? Brasileiros. E eles queriam a independência do Brasil. Eles não queriam só a criação da província da Palma, mas também queria a criação do território brasileiro. E eu tinha equipe, né, os aliados de Joaquim Teotônio Segurado e o próprio Teotônio Segurado, que era português, ele era português, e ele não tinha interesse nenhum na independência, né, do Brasil. Então, assim, eu tenho esses problemas internos entre os próprios brasileiros com a mudança de sede. A cada vez que mudava de sede, é como se eu falasse, ó, essa minha oligarquia, esse meu grupo político aqui dessa cidade que tem que assumir essa liderança, e fora que eu ainda tenho um problema entre brasileiros e portugueses. Observa, esse movimento que está fardado ao fracasso, porque não existe uma liderança, não existe uma centralidade de ideias. O que é que vai acontecer? Por volta de 1823, olha, por volta de 1823, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, senhores, né, o fim da província da Palma, né? Ou província do Norte, né, senhores? Província da Palma ou província do Norte. Ou do Norte. Por volta de 1823 vai ter aí o fim na província da Palma ou província do Norte. Por que vai ter esse fim na província da Palma ou província do Norte? É simples, senhores. A falta de liderança, o problema, né, das constantes mudanças de sede, ou seja, acaba gerando um atrito entre lideranças políticas dessa região, fazendeiros e todos os que tinham poder realmente nessa região para criar essa província da Palma, acaba tornando esse movimento frágil. Por volta de 1823 é mandado um padre aqui, né? Forma-se um conselho, né, para criar o fim dessa província, para pacificar o norte. Olha, pacificar o norte. E vem um padre, né, chamado, né, Luiz Camargo Fleury, né? O nome desse padre, né, é Luiz Gonzaga, aliás. Luiz Gonzaga Camargo, Luiz Gonzaga Camargo Fleury, né? Às vezes você pode encontrar o Fleury com I, aí vira Fleury, né? Fleury. Mas se for com Y é Fleury. Luiz Gonzaga Camargo Fleury. Esse Luiz Gonzaga Camargo Fleury, ou Fleury, né? Ou Fleury, né? Como alguns chamam, é nada menos, nada mais de que o
pacificador do norte. Ele é chamado de pacificador do norte. Por quê, professor? Ele é o pacificador do norte. Porque ele é o responsável para pacificar e destruir esse movimento rebelde da província do norte, a província da Palma. Ou seja, por que ele vai pacificar o norte? Porque ele vai acabar com essa linha divisória dessa província rebelde. Ou seja, ele vai unificar as províncias em uma só. Estão entendendo, senhores? Ou seja, eu tinha lá a província enorme, né? A província, a região que formava, né? Essa região formava duas capitanias. Eu tinha lá uma divisão, não tinha? Eu tinha a província do norte, que era a província da Palma, e eu tinha a província de Goiás, que ficava ao sul. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pacificar, ele vai tirar essa divisão. Ele vai reunir tudo em uma província só, que é a província do Goiás. Ele vai tornar tudo isso uma província só. Por isso, o Fleury, ou Freure, né, como alguns falam, Fleury ou Freure, ele é chamado de pacificador de norte, porque ele vai fazer isso. Ele vai prender, por exemplo, o capitão Cardoso, que vai ficar preso ali, né? Ele vai determinar algumas punições ao padre Max, ou seja, alguns vão conseguir fugir, outros serão presos. Então, eu tenho esse acontecimento aí da criação da província do norte, que vai durar entre 1821 e 1823, é um movimento rebelde, Alguma dúvida, senhores? É fácil, hein, senhores? Fácil essa questão. Vamos aqui tomar água aqui. Fácil. Aproveitando a temática, senhores, vamos pegar a folhinha. Senhores, colocam aí na questão número 29, questão 29. Achou a questão 29? Vamos lá para a questão 29. Ela fala assim: sobre a história do Tocantins, é correto afirmar. Sobre a história do Tocantins, é correto afirmar. Sobre a história do Tocantins, é correto afirmar. Vamos lá. Lá na letra A. As ideias de separar a porção norte e sul do Goiás alimentou movimentos populares desde o século XIX. Olha, vou repetir. As ideias de separar as porções norte e sul de Goiás alimentou movimentos populares desde o século XIX. Correto? Correto, senhores. O que eu falei para os senhores aqui, ó. Olha aqui, ó. O que acontece no século XIX? Isso aqui é o resumo do século, meu filho. Que sucesso, resumo do século. Estímulo à navegação, aldeamento, agropecuária, presídios militares, emancipação, teoria de emancipação. Opa, teoria de emancipação é as propostas, né, separatistas, aonde o norte de Goiás já não se vê mais goiano. Então, ó, tá correta, a letra A está correta. Vamos para a letra B. O Estado de Tocantins foi criado por determinação da Constituição Brasileira de 1946. Beleza? Tá correto? Não, minha criatura, não. O Estado de Tocantins é criado na Constituição de 88, 5 de outubro de 88, a Constituição Cidadã. Então tá errado. Vamos lá, letra C. O extremo norte de Goiás foi desbravado no século XVII por franceses que invadiram o Maranhão. E aí? Cara, vocês lembram que eu falei, né? Citei até o historiador Rodrigues, que ele vai falar o seguinte, que lá no extremo norte, né, do que nós chamamos hoje de Tocantins, na verdade no século XVII nem sequer havia Goiás. Não havia Goiás no século XVII, não? Não havia Goiás no século XVII. No século XVII só havia o quê? Índios aqui. Era só índios que nós tínhamos aqui no Tocantins no século XVII. Então não havia Goiás. Ah, professor, não havia... Não havia não. Então, assim, ó, o que acontece? No século XVII, o extremo norte, né, de Goiás, né, foi desbravado no século XVII por franceses que invadiram o Maranhão. Vamos lá. No século XVII, nem extremo norte de Goiás havia. Beleza, até aí. Mas no século XVII, no que um dia foi o extremo norte de Goiás e que hoje é o bico do papagaio do Tocantins, né? Porque o Goiás é século XVIII, lembrando, descobre ouro em 1725 lá no Goiás. Então vamos lá.
no extremo norte de Goiás foi desbravado no século XVII por franceses que invadiram o Maranhão. Verdade, verdade. Só essa leve observação, né, que hoje é o norte Tocantins. Mas é verdade, tivemos desbravamento no extremo norte, né, do que hoje é o Bico do Papagaio do Tocantins, por franceses, padres franceses que invadiram o Maranhão e desceram os rios atrás de índio para catequizar. É uma descida francesa, né? Atrás de índio para catequizar. Isso é verdade. Então, a letra C, de certa forma, também está correta. Tranquilo, senhores? Então, assim, eu tenho 2 gabaritos, letra A e letra C. Então, vou anular a questão. Mas vamos continuar. D. A atual capital Tocantins, Palmas, Tocantins, foi inaugurado dia 1º de dezembro de 1985. Verdade. Verdade? Porra nenhuma, não é verdade. Palmas, meu amigo. Palmas. Posterior à criação do Estado. O Estado de 88, né? Aí ela fala que inaugurada, né? Deixa eu ver aqui. Inaugurada, Palmas é 1/1 de 90. 1/1 de 90. Ela é criada em 89 e ela é inaugurada 1/1 de 90. Então, a letra D está erradíssima. Beleza? Letra E. O primeiro governador do Estado de Tocantins é José Sarney. Não. É o primeiro governador do Tocantins é o Siqueira Campos. E fique esperto com isso, que isso vai cair na prova, meu amigo. Vai cair na prova. Tranquilo?